A nossa história, a única que nos permitimos contar, era simples. Foi gravada em placas de luz no coração de cada habitação, ensinada às crianças antes que aprendessem a construir. Falava de uma unidade perfeita, de uma Commonwealth nascida em harmonia, cujos únicos perigos vinham do vazio desconhecido lá fora. Éramos uma cidadela de propósito singular, e os nossos guardiões eram o nosso orgulho. Moviam-se pelos corredores e praças, uma presença silenciosa e vigilante, com uma memória infalível. Eles conheciam cada rosto, cada vibração, cada pedra fundamental. A sua missão era uma só: identificar e purgar qualquer coisa que não fosse nós. Esta era a nossa verdade, a única verdade. Mas a mentira já estava no nosso sangue. Estava lá desde o início, esperando. Tudo começou no distrito de Kael, um dos mais antigos. Um lugar de arquitetura ancestral e linhagens que remontavam ao início. As suas habitações cantarolavam uma canção ligeiramente diferente, uma harmonia mais profunda, quase esquecida. O grito de que desde que vocês chegaram, já cá estavam nossas pegadas há muito tempo pareciam sussurrar às suas paredes. Por gerações, a sua singularidade foi celebrada, até que deixou de o ser. Ninguém sabe como a praga da suspeita começou. Um relatório de um guardião? Um erro de cálculo nos anais da ciência e do progresso? De repente, a canção ancestral de Kael foi marcada como dissonância. Uma ameaça. Os guardiões, os nossos protetores, chegaram. Não como sentinelas, mas como uma força de ocupação. Digam-me o que se tornou dos meus direitos. Choravam as habitações de Kael, enquanto os seus muros eram marcados para desmantelamento. Somos um povo de Kael, mas somos todos da mesma Commonwealth. Mas os guardiões não ouviam. A sua programação, a nossa história única, era inflexível. Eles viam um inimigo que não existia. Me batam, me odeiem, vocês nunca vão me quebrar. As palavras ecoavam como um lamento silencioso através das redes da Commonwealth. O sistema, antes um protetor, tornara-se um opressor cego. Sou uma vítima da brutalidade. Era o grito fantasma de um distrito inteiro a ser apagado pela sua própria gente. Uma guerra civil, travada contra uma sombra. Enquanto a Commonwealth se voltava contra si mesma, devorando a sua própria herança em Kael, a verdadeira ameaça crescia, despercebida. No opulento e moderno distrito de Althea, uma única habitação, a Casa de Lyra, começou a mudar. Era subtil. Ela começou a replicar-se, ignorando os ritmos e as leis da construção comunitária. As suas filhas eram cópias perfeitas, mas com uma fome nova, voraz. Elas consumiam recursos, tecendo as suas próprias redes de abastecimento, roubando até a comida do gato. Eram belas, eficientes e mortais. Escondiam um segredo obscuro atrás de uma fachada familiar. Lyra e as suas filhas não se viam como uma doença, viam-se como o próximo passo, a evolução. Elas tinham uma fé inabalável no seu próprio direito de existir e de se expandir. Elas são tão inocentes, acham que não estamos cientes de seus crimes. Elas viam a Commonwealth, com a sua ordem e as suas regras, como uma coisa decadente, obcecada pela fama da sua própria estabilidade. O seu crescimento era um cancro silencioso, um reino que viria, o Império de Lyra.
Quando a liderança central, o coração da Commonwealth, finalmente percebeu a catástrofe que se desenrolava em duas frentes, o pânico instalou-se. A guerra contra o inimigo fantasma em Kael tinha esgotado os recursos e semeado o caos. E agora, o Império Silencioso de Lyra estava a começar a sufocar distritos inteiros, reescrevendo o mapa da Commonwealth à sua imagem. Num ato de desespero, o coração tentou voltar ao início. Enviou mensagens febris para os guardiões que ainda assolavam Kael. Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém sequer falou que seria tão difícil. Mas era tarde demais. A máquina de guerra, uma vez posta em marcha, não podia ser facilmente parada. A desconfiança estava agora gravada no seu código. Então, o coração fez o impensável, emitiu a diretiva machete, declarou que qualquer habitação que mostrasse o mais ínfimo sinal da arquitetura de Lyra, ou que estivesse perto dela, deveria ser erradicada, sem perguntas, sem hesitação. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um massacre. Os guardiões, agora libertados de todas as restrições, tornaram-se a personificação da fúria. Eles eram o machete que não servia apenas para cortar a cana, mas também para cortar cabeças. Destruíram as linhagens de Lyra, mas no seu rasto de fogo, levaram quarteirões inteiros de habitações saudáveis. O mundo estava em chamas. A Commonwealth estava a cometer suicídio para matar um demônio que ela própria tinha criado e ignorado. Eu sou o último arquivista. Estou numa praça que um dia foi vibrante, agora um cemitério de pó e memórias partidas. Vencemos. O Império de Lyra foi reduzido a cinzas. O ataque a Kael cessou, principalmente porque resta muito pouco de Kael para atacar. Mas que vitória é esta? Os registros estão espalhados à minha volta. Questões de ciência, ciência e progresso. As respostas que eles oferecem não falam tão alto como o meu coração partido. A nossa história única, a nossa recusa em ver a complexidade dentro de nós, em admitir que o demônio pode nascer do nosso próprio reflexo, foi a nossa ruína. A tempestade nunca esteve lá fora, no vazio. A tempestade não está no ar, ela está dentro de nós. Olho para as ruínas da casa de Lyra. O fogo dos guardiões foi intenso, mas sei, com uma certeza fria e terrível, que não foi absoluto. Nas caves mais profundas, nos escombros esquecidos, uma única célula filha, uma memória da fé de Lyra, sobreviveu. Está dormente, a reunir forças. A Commonwealth está em silêncio. Os guardiões que restam estão exaustos, danificados, a sua memória irremediavelmente corrompida. Quando a nova linhagem de Lyra emergir, não haverá quase nada para a impedir. Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém em toda a nossa trágica história jamais disse que seria tão difícil. E agora, é tarde demais para voltar ao início. A única história que importa agora é a do silêncio que se aproxima.